Olá a todos, mais uma vez, por estarmos aqui juntos, reunidos, mais esse dia da semana, onde a gente está aqui se encontrando para fazer esse estudo das passagens da Bíblia, fazendo esse encontro para a gente ficar cada vez mais esclarecido e elucidado. Então lembrem que, como todas as semanas, eu vou dizer que está livre vocês comentar, fazer pergunta, qualquer dúvida, qualquer questionamento. É um estudo aberto, sem nenhum dogma, sem nenhum vínculo religioso, É um estudo para ajudar todo mundo nesse planeta que tiver a vontade de entender e compreender a mensagem de Jesus, tá aqui trilhando junto comigo, tá? Então lembre-se de, nesse momento, vocês já estarem mais calmos, feito tudo o que puder, respirar, se conectar com o que está sendo proposto aqui pelo vídeo, pela mensagem, que isso acaba tendo um efeito mais positivo para aquele que se concentra nesse movimento aqui. Quem quiser um copinho da água, vai estar recebendo aquela fluidificação no copo da água também, como cada um deseja, tá? Quanto a isso, não existe nenhum tipo de restrição. Então, a gente vai começar, o nosso texto já está aqui separado, então vamos lá. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? 1 Pedro 3:13. Esse então foi o nosso versículo, que foi escolhido para nós estar aqui conversando hoje. E bem interessante como, às vezes, de uma forma superficial, a gente entra nesse assunto, do que ser uma pessoa boa ou não, o quanto isso é o suficiente, o quanto isso está alinhado com essa verdade mais profunda da parte divina, da parte espiritual. E muitas vezes, a gente escuta, eu escuto muito isso, às vezes as pessoas com uma certa reclamação, por exemplo, vou dar um exemplo para nós começar assim: mas eu não roubo ninguém, por que está acontecendo tal coisa comigo? Então, se atribui, de alguma forma dentro do conceito, que a pessoa não rouba, então ela é uma pessoa boa. E na verdade, todo mundo há de concordar que sim, que é um processo, uma qualidade que já se adquiriu muito positivamente, porque existem muitas pessoas que ainda assim o roubam, são mais desonestas. Mas quando a gente está falando de um conceito aonde Jesus trouxe o ensinamento e os apóstolos que estavam próximos, que é o caso, reforçando algum ensinamento, isso ia mais profundamente, porque tudo o que Jesus nos ensinou, no fim das contas, não estava direcionado para o mundo material, aquele ensinamento. Aquele ensinamento, ele estava ali para a alma da pessoa. Tudo o que Jesus falava era um ensinamento sobre energia, sobre espiritualidade, porque Jesus estava nos ensinando algo que fosse nos preparar para o que vem depois. Mas esse depois, digamos, para a alma, porque enquanto esse está aqui junto do corpo, essa alma e essa energia também já está sujeita a todas essas leis que Jesus nos ensinou. Então, muitas vezes, esse zelar o bem, ele vai um pouco além do que a gente possa estar acostumado. É algo que supera um pouco o nosso conceito de bem, talvez num geral hoje, tá? Então, dentro do contexto, era muito comum o que Pedro estava tentando nos dizer sobre as pessoas às vezes ter medo de algum mal que possa estar vindo, de algum espírito trevoso, desequilibrado, alguma maldade que alguém podia estar fazendo, alguém podia estar falando mal da gente. E Pedro estava ali então tentando dizer que a pessoa que ainda sentisse um certo medo desse mal, vamos supor assim, é porque ela ainda não tinha encontrado a força do Criador desse universo todo, que habita o todo e dentro de nós. Porque quando ela encontrasse esse ponto,
que foi o que Jesus fez com todos que assim escutaram os seus ensinamentos, ela ia saber o que ela precisava fazer lá no seu dia a dia. Como fazer, em que tempo fazer, quanta energia colocar, aonde direcionar essa energia, porque em vez daquilo então produzir buracos na nossa energia, sujeira, pesos, enfim, N coisas, começaria a produzir uma luz, que já está lá dentro por essência, mas que cada ação dessas que Jesus nos ensinou fosse aos poucos dilatando essa luz. E aí é que mora o X da questão. Que o ser que entende e começa a testar todo esse ensinamento, começa a sentir que essa luz começa a fazer parte dele. Que essa luz começa a pouquinho, sabe, dar uma crescidinha e ganhar uma força muito grande. Enquanto a gente está ali realizando essas tarefas, que cada um de nós é muito exclusivo, vamos dizer. A gente é muito individual, né? Essa jornada ela não é igual para todo mundo. Cada um de nós tem uma assinatura e uma forma de caminhar nesse universo. E aí, essa luz, conforme ela vai crescendo, a conexão com Deus fica mais bonita, vamos dizer assim, vai entrando em fase, sabe? Alinhado uma com a outra. O ensinamento de Jesus começa a ficar cada vez mais claro aos olhos, aos ouvidos. E a vida começa a ter um olhar mais espiritual, digamos assim. A gente segue vivendo o mundo, toma água, tem que comer, tem que trabalhar, tem que ir atrás do dinheiro, tem que cuidar da saúde, cada um com seus objetivos, mas já não é mais da mesma forma como antes. Porque quando a gente pensar num conceito lá da honestidade, nem vai passar pela minha cabeça ou pela de quem já estiver junto, eu sou bom porque eu sou honesto. O não ser honesto já nem passa mais pela cabeça. Já é uma questão na mente daquela pessoa que já compreendeu esse lado divino, que nem faz mais parte do vocabulário da pessoa. A pessoa não para mais para raciocinar algumas coisas, será que é? Não, ela já sabe que o certo é um lado e o outro nem deve ser nem cogitado. Porque cogitar aquilo na mente já vai ser uma brecha para a dúvida. E a dúvida, me foi contada uma vez uma história, minha esposa sempre me contou, e aquilo sempre ecoou muito bem na minha cabeça. É uma história, uma forma de contar algo para ficar assim, lúdico, né? Só para fazer refletir. Que tinha um muro e tinha um ser em cima desse muro. E de um lado assim tinha um anjinho e do outro lado tinha o ser mais do mal lá. E aí o anjinho todo dia vinha lá e chamava esse ser que estava em cima do muro. Desce pro meu lado, que vem pra cá. Ficava tipo fazendo uma propaganda ali, né? Aí passou lá uns dias, não sei se foi uma semana, enfim, um tempo assim, e ele percebeu que o do mal aqui não se esforçava em chamar ele. Até que um dia ele foi lá e questionou esse ser aqui. Por que o anjinho lá tá toda hora me chamando, pedindo para que eu vá e tu não se esforça? Por que tu não me quer? Aí o ser do mal olhou para ele e falou, não, é que o muro é meu. Ou seja, quando a gente está numa dúvida, a gente já está num lado. Essa que é a verdade. Então quando a gente começa a se conectar com essa verdadeira essência e entender o caminho que a gente precisa caminhar, tem coisas que a dúvida já não vai mais estar dentro de nós. Por isso que a postura muda, por isso que o olhar muda. Então seguir Jesus e os ensinamentos deles pode provocar um aparente prejuízo, vamos dizer, aqui no nosso mundo. Vamos dar o exemplo. A pessoa então começa a se afinizar, né, com esse sentimento, com esse ensinamento, e começa a observar que ela pode aplicar isso dentro do cotidiano dela, seja na família, nas amizades, lá no trabalho. E muitas vezes aí que tem um certo X, porque a pessoa começa a ganhar essa luzinha, e aí ela logo tem um murinho que fala assim, opa, acho que eu não vou seguir isso aqui. Por quê? Porque ela começa a pensar assim, não, mas se eu fizer esse negócio aqui, daqui a pouco eu vou perder o emprego. Os amigos vão fugir. O pessoal da família vai me olhar torto. E aí eu tô aqui para dizer que realmente é isso que vai acontecer.
vai perder o emprego, os amigos vão fugir, o pessoal pelas costas vai falar mal, vai falar algumas coisas assim, né, que graças a Deus a gente, quando está com o bem no coração, é nulo, mas isso tudo vai acontecer. Porque quando a gente pensa em seguir Jesus, a gente precisa observar que tudo que ele nos ensinou, ele sofreu um monte na época lá. Tanto críticas de palavras, né, muito duras, chamavam de feiticeiro, chamavam ele de Beuzebu, chamavam ele de Satanás, agrediram, né, de todas as formas que todo mundo conhece. Então por que nós hoje, decidindo seguir esse ensinamento e aplicar na nossa rotina, vai ser diferente? Não vai. Mas o que eu tenho aqui hoje para dizer para você que está me escutando, é que se de alguma forma escutar o ensinamento de Jesus possa trazer um prejuízo no mundo temporariamente, não se esqueça que Jesus não vai abrir uma porta talvez 20 vezes melhor na tua vida. E que muitas vezes escolher o lado do bem possa ser o início de uma transformação. E aí é onde a gente às vezes observa que para fazer essa troca, né, de vibração na nossa vida, daí a gente tem que repaginar, né, o nosso passado e começar a colher tudo isso que a gente fez que às vezes não estava um pouco alinhado. Mas que é vamos dizer assim, é um período que todo mundo acaba passando quando escolhe esse lado da jornada. Então quando a gente está falando sobre zelar o bem, significa muitas vezes que onde eu devo colocar o meu suor? É simplesmente para o trabalho, pagar as contas, adquirir algo que traga assim aquela coisa do nosso desejo, né? Só para o meu conforto e ponto, nada mais? Ou será que eu posso colocar um pouquinho desse suor para aquilo que Deus gostaria que fosse o melhor para mim e para as demais pessoas? Porque quando a gente coloca o suor em algo que não tem nada a ver com esse mundo e faz jogar essa luz para os demais, a gente encontrou o bem. A gente encontrou o bem e começou a perceber que então tudo aquilo que é de um certo mal não tem mais força para chegar em nós. Um pouquinho de cada vez. Não é, né? Porque a gente também não consegue se transformar do dia para a noite. Tem muita tendência em nós que leva tempo para trabalhar, para lapidar. Então lembrem de observar tudo isso. Todos nós, quando a gente se alinhar com Jesus, essa força divina do bem, seja aonde quer que você esteja, seja qual for o seu trabalho, qual seja a tua situação, lá no início disso vai começar a surgir. Mas aqui vem o conselho, zelar o bem. Não desistam disso, sabe? Busquem no conhecimento que já existe, através de tudo que foi deixado para nós, força para se manter no lado do bem. Busquem. Peçam ajuda se precisar. Façam esse movimento de olhar para dentro de si. E se vocês daqui a um pouco perceber que algo está deixando vocês ansiosos, quando vocês escutam os pensamentos, quando vocês observam o que eles estão sentindo, ótimo. Vocês encontraram o muro que habita dentro de vocês, que precisa ser trabalhado. E que não vai ser fácil. Mas que dentro desse contexto divino, quando a gente está disposto a mudar, vem muita luz para nos ajudar. E a gente começa a sentir essa parceria com Deus. Essa parceria que cada vez nos coloca numa direção mais agradável. Então essa mensagem, né, do zelar o bem é para realmente a gente cuidar como a gente faz as nossas coisas no dia a dia, né, principalmente aonde a gente coloca o nosso suor. Porque a gente observa muitas vezes muitos conteúdos falando sobre espiritualidade, falando sobre elevar a vibração, onde a gente vai estar realmente absorvendo mais vitalidade, mais fluidos espirituais, mas com o contexto de usar tudo isso para adquirir bens materiais, dinheiro, para
suprir os desejos egoístas nossos, dos seres humanos. Então isso é até uma reflexão, observar, porque a pessoa às vezes vai numa igreja, né? Independente se ela é católica, se ela é evangélica, se é um centro espírita, se é uma casa de umbanda, não importa a casa, o conceito religioso. Para que eu estou indo buscar algo espiritual fora lá da minha casa? Por que eu estou indo naquele lugar? Porque quando eu vou naquele lugar, seja qual for, alguma energia vai ser dada para mim. Com qual objetivo? É para isso? Bens materiais? Segurança? Proteção? O egoísmo? Ou eu estou indo naquele lugar para absorver toda essa energia para me transformar? Para derrubar tudo aquilo que é ruim dentro de mim e transformar aquilo em coisas melhores? Para que eu estou indo buscar uma força espiritual lá naquele lugar que é da minha afinidade? É para realmente melhorar quem eu sou ou é para buscar algo material? Algo egoísta? Cada um é livre para fazer exatamente o que quiser, como quiser. Isso não é uma crítica. É só um estudo que a gente faz para refletir. Porque quando a gente está em busca de muito dessa força para suprir algo que não necessariamente era espiritualidade, talvez a gente está buscando no lugar errado aquilo que a gente precisa. Essa que é a verdade. Mas quando a gente encontra lá no meio onde a gente busca, cada um da sua forma, uma força, uma luz, que mostra para mim assim, pô, eu estou sendo egoísta, cara. Eu estou falando mal do fulano, isso está me prejudicando também. Está fazendo mal para ele, mas está fazendo mal para mim também. Isso, no fim das contas, é uma coisa ruim que eu preciso me livrar. Então eu busco essa ajuda e me torno algo melhor. E ao invés de eu estar usando a minha garganta para estar falando mal de alguém, eu uso a minha garganta para ser a voz do Criador, para ser a voz do ensinamento divino, o ouvido para escutar alguém que precisa ser escutado. Eu movimento o meu corpo para auxiliar em busca do melhoramento individual, para poder ser um instrumento de todos aqueles que vêm em busca da gente. E muitas vezes isso pode ser mostrado lá no trabalho de vocês. Quantas oportunidades diárias de cooperar além daquilo que foi pré-determinado. Desde aquela pessoa que tem a funçãozinha talvez mais simples, ao, vamos supor, ao dono daquela empresa, que é um organismo, né, pensando no todo. Todo mundo ali tem oportunidade, todo dia, para dedicar um tempinho a mais para ser cooperativo. E é ali que mora essa energia que vai fazer a transformação em nós. Então, quando a gente fala em zelar o bem, não é nos fechar do mundo, para que ninguém veja o que possui de bom em nós. É a ação que a gente faz lá fora, no mundo, com os outros, que gera esse zelo do bem. O zelar o bem é uma ação positiva. É uma caridade que a gente faz sem esperar nada em troca. É aquela intuição que vem assim, bom, chama o fulano, conversa, vê se está precisando de alguma coisa. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? É escutar essa voz e muitas vezes não achar que aquilo é um sintoma de fraqueza ou ficar cheio de dúvida, faço ou não faço. Aquela voz já é Deus falando contigo, pelo amor de Deus, meu irmão, meu filho. Vai lá, faça isso pelo outro, eu estou te pedindo, faça por favor. Porque talvez em você ele já encontrou esse ouvido que é capaz de escutar. Então já se sinta alguém que já está um pouquinho mais alinhado. Então esse zelar o bem, ele está muito mais conectado com a nossa ação do que com uma espécie de proteção. É como a gente age no dia a dia e escolhe fazer mais coisas alinhadas com o Criador e com o ensinamento de Jesus do que com as outras coisas que não são alinhadas com isso. Então, esse zelar o bem sempre é um assunto que dá para discorrer bastante, mas a gente encerra assim, acho que com uma forma bem recheada, sabe? Para trazer o bom ânimo nessa semana. A todo mundo que vai estar aqui escutando, mais uma vez refletindo. Daqui a um pouco uma oportunidade de estar também divulgando essa mensagem, vocês que acabam escutando, sabe? Tudo isso já vai começando a reverberar essa luz para cada vez mais pessoas que precisam de alguma forma estar refletindo sobre isso. Então eu acho que a gente encerrou bem.
Lembre-se então de fazer nesse momento aquela respiração mais lenta para se acalmar. E a gente vai, nesse momento, então, encerrando esse trabalho abençoado, divino que é, agradecendo todos vocês, irmãos e irmãs de caminhada, que estão se conectando com essa mensagem, que de alguma forma isso está interagindo com a transformação de cada um de vocês. E a gente agradece. Agradece a fonte da vida, agradece a fonte do Criador, por mais um movimento luminoso de estarmos aqui juntos, reunidos em Teu nome, abençoando, trazendo a paz, a palavra divina, a energia que transforma e cura a tudo e todos que adentram nessa luz, em busca do esclarecimento, em busca das palavras divinas, em busca da energia que transpira através de todo esse movimento. Então, Jesus, a Tua presença pedimos nesse instante, mais uma vez a presença divina do Teu amor, que sempre traz, através da palavra firme, o amor e a divindade do Teu ser, e transmite a cura, transmite a verdade, transmite o caminho, limpa o caminho, para que a gente possa caminhar mais leve e mais sutil em rumo a essa luz que nos aguarda, que nos chama e que nos pede a estar juntos nesse time que é o amor, para sermos cada vez maior número em realização do bem. Somente assim a gente vai transformar o mundo que a gente habita, nos alinhando com a consciência divina para podermos praticar o amor diariamente nesse mundo. Que a Tua luz, Jesus, mais uma vez, adentre os lares, adentre os corações de todos que aqui sim escutam, para que o Teu amor e o Teu fluido realize a cura, realize a transformação e traga a bênção divina a todos que escutam essa mensagem, para que mais uma semana o Teu amor seja a força que vai governar, a força que vai intuir aos corações e aos ouvidos que aqui ouvem sempre, para que a nossa energia desse trabalho possa sempre colaborar com todos que aqui escutam. É o agradecimento divino, Jesus, a tudo e todos que Tu envia junto desse trabalho, o agradecimento a Maria, Mãe de Jesus, a força divina do Sagrado Feminino, que representa essa força nesse trabalho, aos nossos amparadores, amparadoras, guardiões e guardiãs, os protetores e protetoras, e de todos os irmãos e irmãs que se aproximam desse trabalho para auxiliar, abençoar, curar e transmitir a energia divina a todos os irmãos e irmãs que dedicam o tempo a estarem aqui juntos de nós. Que o Criador e a força divina chama vocês todos a caminharem juntos. Chama vocês todos a receberem esse abraço e sentirem que são parte desse mundo divino. Juntos reunidos nesse instante para agradecer a oportunidade de abençoar e de fazer parte dessa luz. Gratidão a tudo e a todos por mais uma oportunidade cheia de bênçãos e cheia de luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém.